Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu aos seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero ficar purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava na oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos bispos, presbíteros, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, irmãos e irmãs, coordenadores, vários ministérios da Renovação Carismática Católica, especialmente aqueles que estão à frente desse trabalho no Brasil. Agradecemos a presença daquela que é uma das iniciadoras da renovação, que esteve presente do Kesney, a Pet, que está aqui presente entre nós também. É sempre uma alegria poder celebrar um jubileu, sempre uma oportunidade de retomar com um renovado ardor os inícios e olhar para frente. Mas sem dúvida que poder olhar esses 50 anos da renovação carismática no Brasil é motivo de bem dizer e de ação de graças, de ver quais são os passos e como Deus foi atuando pelo seu Espírito, pessoas, situações, eventos, para poder chegar a esse momento e ver não apenas a renovação, mas tantos frutos brotados da renovação carismática em nosso país.
há 50 anos atrás eu estava fazendo a minha primeira profissão religiosa. Estava iniciando a vida consagrada. Mas logo depois, já no seminário, depois também como padre que estava iniciando, entre os várias experiências, pude estar nos encontros sacerdotais, né, como o senhor Haroldo Ram, né, que trouxe toda essa experiência também para nós. Assisti a chegada, está aqui presente hoje, inclusive, o padre Eduardo Dalgert, né, que foi a primeira vez na minha cidade falar sobre a renovação carismática, com o padre Jonas, cujos pais residiam na paróquia onde eu estudava na época em São Paulo. Então são experiências dos inícios, não tanto dos inícios, mas logo depois do início, que fui vendo e aos poucos também vendo os passos e a participação dos sacerdotes, dos novos sacerdotes, que aos poucos vai assumindo várias conotações, como os grupos de oração, o batismo no Espírito, vem os seminaristas, enfim, aos poucos se organiza essa ação do Espírito Santo que vai atuando, e é necessário que se coloque um pouco de organização em tudo isso, como nós temos hoje aqui o ENF, e dentro do ENF também tivemos o Renascem. Então são oportunidades de vermos como o Senhor vai conduzindo a igreja. E como é importante a igreja muito presente, a igreja que vai realmente assumindo a sua responsabilidade, estar junto ao seu povo para discernir os caminhos, para enxergar os caminhos e conduzir o povo de Deus para que possa escutar a voz do Espírito e deixar-se conduzir. Naqueles idos dos inícios, 50, 40 anos atrás, não se imaginava tudo aquilo que depois brotou, em relação a esse trabalho, em relação a bispos, padres, seminaristas, religiosos, religiosas, e toda essa presença no país. Os meios de comunicação que surgiram ligados à renovação, não só aqui a Canção Nova, mas tantos outros espalhados pelas dioceses e paróquias, e hoje muito mais ainda com as mídias digitais, toda essa preocupação em relação a essas questões. Não faltou também as consequências sociais da opção por Cristo, a questão social, preocupação com a doutrina social da igreja, a questão da fé e política, todas as questões que vão surgindo, são consequências do encontro com o Senhor, que a ação do Espírito Santo faz perceber. Por isso, nesse tempo que nós vemos, que depois também agora o Santo Padre, reorganizando todo também com relação às novas comunidades que surgiram com o carisma da renovação, com a Caris, hoje, a nova maneira de organizar mundialmente e agora também um pouco nacionalmente, todo esse dinamismo do Espírito, não para cercear as questões, mas para organizar melhor tudo aquilo que vai existindo. Sem dúvida que celebrar o jubileu é olhar uma retrospectiva bonita, como nós tivemos hoje os workshops, com tantos ministérios, tantas reflexões, de tantas maneiras, tantas formas, que puderam as pessoas terem essa identidade dentro do seu trabalho, da sua missão, em relação à renovação carismática católica, os vários ministérios, junto com os vários coordenadores, e trazendo pessoas que trazem sua experiência e as suas orientações e a sua partilha com relação a essa experiência com Cristo. Sem dúvida que hoje é um belo momento, depois de terminar os workshops, de agradecer essa diversidade de situações e muito mais do que aquilo que nós pudemos ver também durante os vários momentos aqui, aquilo que se espalha pelo país e que são frutos da ação do Espírito Santo na sua igreja. Uma das situações e uma das ações são justamente as várias vocações, a vida consagrada, a vida contemplativa, a vida sacerdotal, de pessoas que vão chegando das diversas experiências humanas e na vida de conversão, fazendo a opção pelo radicalismo da vida
do Evangelho, se colocando a serviço da igreja. Quando se faz e quando se caminha na unidade de igreja e na obediência à igreja, os frutos aparecem, que a ação do Espírito Santo revoluciona o coração, a mente, a vida da pessoa, mas a torna obediente, a torna disponível à ação do Espírito e também à igreja. E nós vemos, justamente, tantos frutos que hoje nós bendizemos a Deus. Como eu disse no início, celebrar o jubileu é sempre uma ocasião de recomeço. Na Escritura tem a oportunidade de ter o dia do descanso no 7º dia. Tem o ano sabático no 7º ano. E nos 7 vezes 7 anos se toca o chofar, chamando todo o povo ao grande jubileu. Retomar as antigas posses, retomar todas as antigas situações, recolocar-se, digamos, num tempo de descanso, mas olhando para a frente, quando é renovado o ardor. Tempo do jubileu é tempo, sim, de ver os passos dados, tantas situações positivas e negativas, erros que cometemos e pecados que fizemos, mas também a ação do Espírito Santo que nos deixamos levar, mas também olhar os desafios do hoje e do futuro. E sem dúvida, meus irmãos e irmãs, os desafios de hoje e do futuro são enormes. Em Aparecida, os bispos da América Latina e do Caribe apontaram que nessa mudança de época e que é cultural, e que nós sentimos muito também no nosso país, nos últimos tempos, tantos valores, tantas situações, tantos questionamentos com relação à fé, a valores cristãos, que nós somos chamados justamente a ver que no jubileu nós contemplamos a ação do Senhor nos últimos 50 anos, mas confiamos que aquele que nos trouxe até aqui é fiel para nos conduzir também para a frente. E nós somos essa geração do jubileu, que talvez alguns sejam da época de quando começou no Brasil, 50 anos atrás, mas a maioria veio depois. Mas muitos virão depois de nós. Nós somos um elo dentro dessa caminhada que deve passar à frente, passar para a frente aquilo que realmente se vive de encontro com o Senhor Jesus Cristo, ser renovado na própria vida cristã. E que nós sabemos que a renovação é um dos carismas da igreja. Não é um único nem exclusivo. A igreja é muito rica de carismas, há uma diversidade de dons, carismas, o Espírito é o mesmo, mas nós somos chamados a contribuir na igreja e para a igreja com o carisma que o Senhor nos proporcionou e colocou em nossos corações. E cada um de nós que conhecemos desde a nossa juventude ou da juventude sacerdotal, conhecemos toda a caminhada da renovação carismática, nós vemos que ao olhar os passos e os frutos dados, o empenho para que nós possamos, de coração sincero, olhar para o futuro com confiança e nos colocar na disponibilidade de servir, de deixar-se conduzir pela ação do Espírito Santo. Nós sabemos que, embora nós necessitemos de uma certa organização, como nós temos na própria renovação carismática, temos agora também a Caris, mas na realidade o Espírito Santo atua e age, renovando a igreja, renovando os corações, as pessoas, de tal maneira que nos faz realmente ser pessoas novas, pessoas transformadas, e que nós, quando abrimos nosso coração, a fresta do nosso coração, nós vemos como o Senhor faz maravilhas, como fez em Maria, quando disse seu sim, faça-se em mim segundo a tua vontade. Por isso o convite nosso ao bendizer, ao louvar ao Senhor por esses anos todos de renovação no Brasil,
olhando os inícios da renovação, também na história da igreja, e vendo a ação do Espírito Santo, desde Pentecostes, atuando na igreja nascente, e enviando em missão, nós temos hoje uma palavra que nos ilumina também para o futuro, para frente. A leitura primeira, a carta de João, fala muito dessa, de se deixar-se conduzir pelo Espírito de Deus para sermos cristãos, para aceitarmos Jesus Cristo como Senhor, renascermos pelo batismo, pela ação do Espírito Santo, pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós nascemos para professar em quem nós cremos. E se tem um aspecto da renovação que é marcante, sempre marcou a história da renovação, é justamente esse poder encontrar-se com Jesus Cristo e anunciá-lo, vivo, ressuscitado, presente no meio de nós. Ele que é Senhor e que realmente é Senhor da nossa vida e que nós queremos acolher e aceitar como único Kyrios, único Senhor da nossa existência. E a leitura primeira nos mostra bem esse aspecto, olhando para o futuro, olhando para frente. A palavra de Deus nos lembra e nos coloca aqui no mundo que muitas vezes vai como que relaxando o seu encontro com Cristo, ou que vai questionando muitas vezes as questões dos cristãos, da relação com Cristo. Estou nesses dias no Rio de Janeiro, vivendo a trezena de São Sebastião, que no século III tinha todo o questionamento de adorar um único Deus, diferentemente dos deuses do Império de Roma, e por isso ele foi condenado a morrer. Se isso sempre foi, na história da igreja, perseguição, dificuldades, martírios, também hoje, caríssimos irmãos e irmãs, a situação dessa mudança de época cultural nos questiona profundamente sobre as questões da família, sobre o valor da vida, sobre as questões religiosas, sobre a questão da nossa fé e do próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. E com relação a Cristo entra também toda uma preocupação de desacreditar a própria igreja, para que não seja ouvida ou não seja acreditada ou crível, para não continuar anunciando a Cristo e as consequências cristãs. Por isso a leitura primeira nos fala dessa centralidade, de poder acolher Jesus Cristo como Senhor, deixar que Ele reine em nossos corações e nossas vidas, de tal maneira que aos 50 anos da renovação, aquilo que marcou a ação do Espírito Santo, que atuou no coração daqueles jovens na universidade, e que trouxe à tona tudo aquilo que o Espírito de Deus fez em Pentecostes e através da história da igreja, tantas outras épocas, e que nesse século 20 e 21 trouxe justamente esse tipo de situação e de renovação. Vemos também hoje a necessidade de um jubileu nos impulsionar, ser impulsionado para a frente, para o alto e para professar a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, como único Senhor, onde nós não nos tornamos cegos, mas pelo contrário, sabemos dialogar com tudo e com todos, especialmente com os outros cristãos, mas também com a sociedade, com a cultura, e testemunhar em quem nós cremos. E nesse sentido nós vamos encontrar, nesses 50 anos, muitos exemplos em livros, em filmes, em textos, os mais diversos, de pessoas que testemunham, que ligados à renovação, de como encontraram o rosto humano de Deus em Jesus Cristo, e tiveram essa experiência com Deus e que transformou suas vidas. Portanto, é tempo de um jubileu, de ao retomar as primeiras experiências dos inícios, de retomar com renovado ardor num tempo mudado, transformado. Mas nós contamos com um dado a mais que não contavam aqueles que começaram há 50 anos atrás. Nós já vemos os passos e a ação do Senhor nesses 50 anos. Nós enxergamos
aquilo que Ele fez pelo seu Espírito Santo nesses 50 anos. Peçamos ao Senhor que Ele abra os nossos olhos, os nossos corações, as nossas mentes, para que ao percebermos isso tudo também o fervor em nossos corações nos renove para, vivendo o jubileu, também voltarmos a esse primeiro amor, a experiência essencial da experiência com Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo, que nos conduz ao Pai, a comunhão trinitária, que nos faz ver também essa comunhão com os irmãos e irmãs. No mundo dividido, polarizado, cheio de ódios e rancores, os cristãos são aqueles que têm como centro da própria vida Jesus Cristo e por isso mesmo são capazes de conviver com os outros, de viver a fraternidade, viver mediante a tal maneira que possam encontrar no outro também o seu irmão, tanto no diálogo como também no serviço social, nos trabalhos de preocupação com o necessitado, com o pobre, todas as realidades que a renovação foi trazendo, para a sua experiência. Se no começo foi o início dessa ação do Espírito Santo que foi transformando vidas, essas vidas transformadas foram atuando nos diversos campos de evangelização, de catequese, questões sociais, com o pobre, com o necessitado, na política, como consequência de homens e mulheres renovados, mas porque colocaram Jesus Cristo como centro da vida. E essas são as consequências da opção cristã. E a palavra de Deus hoje nos coloca aqui para nós olharmos para frente, no tempo do jubileu, de recomeçar, chofar que toca, chamando todos nós para o jubileu, para dar graças por aqueles 50 anos, para dizer: vejam, voltem novamente e com fervor renovado, para que realmente o anúncio de Cristo, o anúncio cristão, seja cada vez mais feito através da vida de pessoas que se convertem, que se transformam cada vez mais. E uma segunda coisa diante disso também é o que fala o Evangelho, meus irmãos e irmãs. Há muitas pessoas distantes, há muitas pessoas que estão buscando ser purificadas. A lepra é um sinal de tantas realidades que existem na sociedade, de pecado, de situações que levam as pessoas a se afastarem da comunidade, a não se aproximar dos outros. Tantas situações que hoje existem também, onde as pessoas se separam umas das outras, não querem se contaminar umas com as outras. Às vezes nós pensamos apenas que essa questão de separação e de contaminação uns com os outros está longe daqui, em lugares mais distantes. Mas se nós pensarmos bem e pensarmos com toda a seriedade e honestidade, nós vemos também que essa questão de não nos deixarmos contaminar pelo pecado dos outros também está muito perto de nós. De nós não podemos aproximar de alguém, conversar com alguém, onde nós vemos que essas situações todas nos levam logo a ter protagonismos e antagonismos uns com os outros, porque realmente nos aproximamos ou conversamos. Se o leproso não podia se aproximar de ninguém para não contaminá-lo, existem muitas situações que hoje a nossa sociedade foi fabricando e foi construindo, que levam as pessoas muitas vezes a viverem essa contaminação, porque se aproximou de alguém. Nós somos chamados justamente a ver, meus irmãos e irmãs, que o Senhor passa e cura. Quero ser purificado. E fez outros sinais também. Ele se aproximou de Jesus pedindo isso: eu quero ser purificado. Nós somos chamados também, enquanto igreja hoje, numa sociedade polarizada como é o nosso país hoje, uma situação de ódios e rancores, muitas vezes também de falta de crescimento na fé, de tantas situações dentro da própria igreja, de nós também procurarmos dar passo nesse sentido. Cristo hoje passa pela sua igreja, a igreja passa pelo mundo hoje, anunciando Jesus Cristo, para que as pessoas possam se aproximar e ter uma nova vida.
E cada um, ao retornar para a sua comunidade, para seu grupo de oração, para a sua paróquia, para a sua diocese, é chamado justamente a ver isso. Quais são as situações em que tantas pessoas estão prostradas pedindo para serem purificadas e para renovarem suas próprias vidas, serem transformadas. E nós, com o anúncio de Jesus Cristo, levamos as pessoas a serem curadas, purificadas, transformadas. Portanto, celebrar o jubileu, ao mesmo tempo que nós contemplamos um passado, ao mesmo tempo que nós retomamos a essência e a centralidade daquilo que a renovação é, que é anunciar Jesus Cristo como Senhor, do outro lado também, isso não fica apenas para nós, tem consequências, como teve no decorrer de 50 anos, em tantos ministérios que brotaram, tantos eventos e tantas comunidades que brotaram da renovação. Mas também nós temos que hoje, meus irmãos e irmãs, mesmo sem saber o que Deus nos reserva para o futuro, mas confiar no Senhor e continuando a ir ao encontro de tantas situações que necessitam dessa purificação, de homens e mulheres que necessitam ser renovados, transformados, para poderem conhecer a Cristo como vida, como Senhor, como Salvador. Portanto, a palavra de Deus que nós ouvimos hoje nos indica esses dois passos. Tenho certeza que durante esses dias, outros textos da palavra de Deus vão nos indicando outros caminhos também. Mas hoje, ao agradecer pelos 50 anos do tempo do jubileu, esses dois caminhos são muito claros na Escritura. A centralidade de acolher Cristo como Senhor e também de ir ao encontro, enquanto igreja, de tantas pessoas que precisam ser purificadas e transformadas nessa sociedade que nós vivemos. Muitos frutos nós colhemos pela graça de Deus. Coloquemos-nos à disposição do Senhor para que Ele continue atuando em nossa vida e através de nós para o bem das pessoas, para o bem do nosso tempo e do nosso país. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.